No dia de ontem o Dr. Jaime Nogueira Pinto esteve em direto na SIC Notícias a falar um bocadinho sobre a atual situação política, a dar o seu parecer sobre aquele que é o potencial de crescimento do Chega e a falar sobre outros fenómenos semelhantes na Europa. A dada altura, ele diz algo que me parece que nunca foi dito em televisão portuguesa, pelo menos que eu tenha ouvido. O Dr. Jaime Nogueira Pinto menciona alguma imigração que não é integrável e que, efetivamente, me parece que tem que ser cada vez mais debatido porque é um tema que não se fala, porque tratamos a imigração toda da mesma forma, quando na verdade todos nós sabemos no fundo que a imigração não é toda ela igual. E portanto, vamos ver, meus caros, esta intervenção do Dr. Jaime Nogueira Pinto, que é uma pessoa de quem gosto bastante, é uma amizade que prezo muito e com quem aprendo imenso, e vamos ouvir o Dr. Jaime Nogueira Pinto na SIC Notícias e fazer também uns breves comentários. Não que eu tenha muito mais a acrescentar ao que é dito, mas na verdade acho que se pode sempre dizer alguma coisa. Mas, por exemplo, nos países nórdicos, nomeadamente na Suécia, por exemplo... Mas a Suécia também agora começa a estar caótica. Um Estado, social único, sueco, que era fantástico. Económico, agora está a arrebentar pelas costuras. É só uma questão de protesto, de más condições de vida? Não, aí está, por exemplo, aí está a arrebentar pelas costuras por causa de uma afluência enorme da imigração, uma imigração muito descontrolada, e, portanto, os velhos suecos, os casais velhos suecos, que antes naturalmente iam viver por umas terras mais baratas, que não eram propriamente em Estocolmo, mas agora essa terra naturalmente está cheia de gente do Bangladesh e eles sentem-se incomodados e têm medo de lá estar. Não sei, quer dizer, é um fenómeno que está a acontecer. Então acha que o fator que mais está a influenciar o crescimento da extrema-direita... A imigração acelerou isto tudo. É a imigração? A imigração não integrável. Ou seja, a imigração de outras culturas... Porque, por exemplo, a imigração, vamos lá ver, os portugueses, os italianos e os portugueses e os polacos imigraram para a França durante todo o século XX, em vagas diferentes, e não houve propriamente grandes problemas. Porquê? Porque eram cristãos, eram da mesma cor, portanto não houve problemas. Agora, a imigração que não é integrável é que é o problema. Não é integrável porque, primeiro, a maior parte das vezes as pessoas, os locais, não os querem integrar e depois eles também não se querem integrar. Não se chegou a comprometer com a minha pergunta de se acha que Chega vai e ainda vai conseguir chegar ao poder, mas nesta entrevista... Não quero fazer previsões, mas nesta entrevista que deu, também acaba por fazer uma comparação, ressalvando, obviamente, a ideologia, a época histórica, etc., com o crescimento do Partido Nacional Socialista na Alemanha, nos anos 30. É verdade. Calculo que não seja pela ideologia... Não, mas não é questão da ideologia. Está a comparar os processos de crescimento? Não é quando se chega ao poder, é a questão das pessoas importantes, ou de uma certa qualidade social, sobretudo. Porque em Portugal, como em toda a parte, em todos os países, há uma espécie de racismo, racismo social, racismo intelectual. As pessoas em Portugal têm muito essa preocupação, muitas vezes são pessoas que não sabem, não são cultas, e portanto não querem ir porque acham que é os tais deploráveis da Sheila Clinton, não é? Os deplorables. As pessoas de uma certa condição, seja intelectual ou social, normalmente quando os partidos começam a ganhar, e se vê que são eles que vão ganhar, avançam. Até sobretudo há um contingente de rolhas em todas as sociedades que estão sempre à superfície. E foi isso que aconteceu na Alemanha? Na Alemanha aconteceu muito com E acha que isso pode acontecer cá? Pode. Quem diz isso? Porque é um fenómeno geral da humanidade, não é só especialmente de Portugal nem da Alemanha. Esta do contingente de rolhas é espetacular. O Dr. Jaime Nogueira Pinto a fazer uma grande intervenção, mais uma vez digo, é uma pessoa de quem gosto imenso e na verdade tenho pouco a acrescentar, mas eu gostava de deixar nota sobre o que foi dito, nomeadamente sobre a questão da imigração. Esta expressão imigração não integrável é algo que não se ouve nas televisões portuguesas e que eu da minha parte nunca tinha ouvido. O Dr. Jaime Nogueira Pinto tem esta expressão na televisão nacional e que me parece ótima, até porque pode ser o princípio deste debate acontecer nas televisões. Acho difícil, isto já sou eu a querer um bocadinho demais, mas o que é facto é que não podemos tratar a imigração toda da mesma forma e quem o fizer está a ser ingênuo. Quem acreditar que uma pessoa vinda do Bangladesh é exatamente a mesma coisa do ponto de vista da imigração do que um francês, um alemão, seja o que for, está a ser um completo alucinado e está a ignorar as evidências, está a ignorar as proximidades
proximidades culturais, está a ignorar as semelhanças culturais, nomeadamente o cristianismo, que é algo que aproxima os povos do continente europeu, e portanto esta diferença na imigração é assinalável, mas por duas questões. Número um, porque todas as comunidades políticas têm o direito de dizer-se quem é que faz parte e através de que regras é que se pode fazer parte dessa comunidade política. Essa é a primeira questão, mas através também da vontade dos estrangeiros. Há estrangeiros que não se querem integrar e, portanto, se os de dentro não querem e os de fora não fazem questão, posso-vos garantir que não vai haver integração. E, portanto, estas são as duas principais razões e eu acho que este tema é altamente importante falar sobre quais é que são os nossos interesses do ponto de vista da imigração. Quem verdadeiramente é que nós queremos na nossa casa? Quem é que a família portuguesa quer na sua própria casa? Fazendo esta analogia de uma família e de uma família, quer dizer, vocês não deixam entrar qualquer pessoa na vossa casa, na vossa propriedade privada, deixam entrar as pessoas que vocês querem, através das regras que vocês querem. Quer dizer, uma pessoa só se for muito mal educada e grotesca, é que se vocês lhe disserem para ela se descalçar à porta, é que ela não se descalça. Ou então, uma pessoa que não quer saber de vocês e que vos ignora dentro da vossa própria casa. Mas diga-se de passagem, vocês não querem uma pessoa dessas dentro da vossa casa. E, portanto, é uma questão que os portugueses têm de fazer. A família portuguesa quer que pessoas aqui neste país? A família portuguesa quer que pessoas sobre que critérios neste país? É importante que se pergunte. Isto são perguntas que têm que ser feitas, que têm sido ignoradas, e tratamos a imigração com esta lógica igualitária da esquerda, dizendo que somos todos seres humanos, cidadãos do mundo, somos todos cosmopolitas e, portanto, as pessoas são todas iguais. As pessoas não são todas iguais, não é uma questão de supremacia de determinadas culturas, é uma questão de proximidade. E eu acho que isso é relevante para decidirmos quem entra e quem sai. Esta questão que eu acho muito interessante também, do ponto de vista partidário, e que pode gerar aproximações ao Partido Chega, e que vai gerar seguramente, é: quanto maior a possibilidade de um partido ganhar eleições, maior a probabilidade de determinadas pessoas capazes, nomeadamente do ponto de vista técnico, se aproximarem do partido até para preencherem determinados cargos que o partido possa vir a ocupar. Isso não é estranho, mas eu acho que é positivo por um lado, porque vai facilitar a aproximação de determinados quadros que dizem que o Chega não tem e que precisa, portanto, essa aproximação vai ser útil, mas por outro lado é preciso ter cuidado, porque uma coisa são pessoas que são boas tecnicamente e têm algo a oferecer ao país, outra coisa são pessoas oportunistas que se aproximam apenas pela possibilidade de desempenharem determinado cargo, leia-se o tão conhecido tacho na sabedoria popular, e portanto é preciso haver aqui um equilíbrio. Isto é positivo para o Chega e é positivo para os partidos de um modo geral, e esta era a dificuldade dos partidos principais, os partidos do poder, do centro, que alternam o poder entre si há 50 anos, comparativamente a outros partidos que estejam a chegar agora ao cenário político. Isto distancia os partidos e, aliás, dá mais confiança a qualquer partido apresentar uma solução de governo, um governo sombra, como diz André Ventura, quando há muitas pessoas a querer estar nesse cargo e que têm capacidade para lá estar, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado, porque as pessoas, muitas delas podem não ter boas intenções, e eu, enquanto pessimista antropológico, não posso deixar de notar essa realidade, que é muito simples. Há pessoas que se vão aproximar apenas para desempenharem determinado cargo porque querem o tacho, mas há outras verdadeiramente capazes que podem ser muito úteis num ato governativo e que não se aproximam porque talvez não vissem as suas causas representadas nos partidos do sistema, como acontece com tantos de nós, que podemos não ser técnicos tão espetaculares como os que são desejáveis para desempenhar altos cargos do país. E, portanto, era isto, meus caros, basicamente que eu tinha para comentar. Eu acho que esta expressão do imigração não integrável é particularmente importante. A imigração não é toda igual e eu acho que nós só devemos ter imigração próxima a nós culturalmente, que não afete a nossa coesão social, que não prejudique o nosso modus vivendi, até porque se estamos a abdicar da nossa segurança, da nossa forma de estar, das nossas tradições, da nossa cultura, única e exclusivamente para preencher determinados postos de trabalho, estamos a lutar em prol de quê? Os governantes tendencialmente, eu sei que não é o caso de todos e por isso é que eu digo tendencialmente, mas os governantes tendencialmente devem servir o país. Que país é que estão a servir se o destruírem única e exclusivamente para ocupar determinados cargos
postos de trabalho sejam postos de um setor mais básico ou de um setor que precise de qualificações diferentes, estão a lutar por que país verdadeiramente se abdicarem da nossa identidade, da nossa história, da nossa cultura para ter estafetas na Uber Eats? Não sei, mas é a pergunta que tem que ser feita. A imigração não é toda igual, a nossa identidade tem que ser defendida e quem não estiver disposto a defender a nossa identidade também não serve para governante do país. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.